Imaculada Júnior, do Centro Espírita Vicente de Paulo, em Macaé, para falar sobre o tema Conheça-te a ti mesmo. Chamamos agora o nosso amigo Saraiva Júnior para dar início à palestra. Agradecendo pela disponibilidade, ter vindo, lá de Macaé, ter preparado com carinho essa palestra. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É sempre muito bom ver a plateia com um número de mulheres acima do esperado. E o das hoje tem dessas coisas. A gente entra e sai por aqui e vê um número de mulher muito atuante e compromissada com aquilo, com a causa que abraça. Eu acabei de assinar aqui, a Esmeralda pediu para eu assinar um papel, eu estou deixando todos os meus bens aqui da Casa Espírita. Ela falou, não, eu falei, não vou ler, ela falou, não precisa, confia em mim. Está tudo doado. Não tem muita coisa não, gente. Tem minha esposa e minha filha. Acabei de deixar aqui para vocês. Bom, para substituir o professor, querido amigo e querido companheiro de militância espírita, o César Reis, não é nada fácil. Não existe substituto para aquele amigo. Ele há muitos anos milita junto à divulgação da doutrina espírita, não só isso, mas ele também milita e é muito atuante nos trabalhos sociais que o movimento espírita organiza, e ele está sempre atuante, está sempre apto a oferecer um pouco daquilo que ele conhece. Então, quando a nossa amiga Esmeralda falou que a gente poderia substituí-lo, na realidade, o companheiro que fez a prece aqui agora, deu boa noite, esperava que ele estivesse aqui. Vamos tentar servir de médium agora, então. Vamos fazer a conexão com o professor lá e vamos ver se ele fala aqui. Se eu começar a manifestar, ninguém liga não, tá? É ele que está falando. Conhece-te a ti mesmo. É o tema sugerido para a noite de hoje. Há 2.500 anos atrás, no tempo, na Grécia Antiga, o templo de Delfos, existiam 5 oráculos. 7, para ser preciso. E eles trabalhavam como se fossem médicos. Mas naquele tempo, a linguagem era diferenciada. Aqueles companheiros e companheiras traziam do mundo espiritual mensagens que se viam como um alento, que serviam como orientação a toda a população que cercava aqueles companheiros. O pessoal, os filósofos, os estudiosos, o cidadão comum, o governo, políticos, todos procuravam o tempo de Deus. Lá dentro existiam várias frases escritas na parede, frases que viriam do mundo espiritual, frases que dariam conotação histórica, real e futurística daquilo que eles conseguiam abarcar. Mas existia uma frase que chamava a atenção de todos aqueles que se aproximavam do templo. Estava grifado, estava escrito na frente do oráculo: conhece-te a ti mesmo. Mas também estava escrito: e conhecerás o universo e os deuses.
se nós analisarmos o significado profundo dessas palavras, se nós pudéssemos percorrer o caminho que essas palavras fizeram no coração e nos pensamentos de todos aqueles que se debruçaram em cima desse significado, com certeza nós não sairíamos daqui até o final do ano. Porque perdemos de vista a quantidade de coisas, a quantidade de bem, a quantidade de reflexões, a quantidade de benefícios vindo através de uma frase tão sincera, tão profunda. Muitos de nós não sabemos nem o que está escrito na primeira pergunta de um livro dos Espíritos. Muitos de nós espíritas, mas tenho certeza que quase todos nós sabemos dessa frase. E sabemos que está escrito em algum lugar no livro dos Espíritos. É tão impactante, é tão significativa, que qualquer um de nós, espíritas, ateus, católicos, evangélicos, umbandistas, candomblecistas, ateus, seja o que for, temos nela uma orientação segura. Temos nela uma orientação segura. Mas nós queremos fazer aqui, junto com vocês, uma pequena viagem. Nós queremos partir de um ponto e chegar a outro juntos. Há uns anos atrás, eu trabalhei numa empresa de navegação, aqui em Macaé. O meu pai, naquela época era encarnado ainda, ele era oficial da Marinha Mercante. E conhecia muita gente dessa área. E eu lembro que uma vez, eu entrei num rebocador, num navio, e chegando até o passadiço, que é a parte superior do navio, aonde fica o comandante, aonde fica os instrumentos de navegação. Chegando lá, eu me deparei com uma cena curiosa. Eu vi dois rapazes, ainda muito moços, abrindo um mapa em cima de uma mesa e com uma régua, um compasso e um lápis, traçaram uma rota. Hoje, a tecnologia oferece outras ferramentas para fazer isso. Mas naquela época, ainda não foi. Eu identifiquei aqui. E fiquei pasmo. E perguntei ao comandante e o imediato do navio: para que servem essas anotações? E o comandante me respondeu: nós estamos traçando uma rota de viagem. Nós estamos traçando um percurso, mas esse percurso precisa ser sério, precisa estar dentro dos instrumentos de navegação possíveis, de analisar riscos, de analisar abarroamentos, de analisar qualquer tipo de coisa que possa acontecer na navegação. E ele me sugeriu algumas perguntas, e ele sugeriu algumas reflexões que pudessem ser feitas antes de traçar aquela rota. E num pequeno papel, ele escreveu algumas coisas muito interessantes. E ele falou assim: para nós sairmos daqui, é preciso saber o que somos. Para sair daqui, é preciso saber da onde viemos. Para sair daqui, é preciso saber o que estamos fazendo aqui. E para desatracar daqui, desse porto, para levantar o ferro, a âncora, é preciso saber para onde estamos indo. E aquilo soou para mim filosoficamente. Não é possível que alguém, para fazer uma simples obra assim, precise fazer tantas perguntas. Eu estava falando com um comandante ou com um filósofo. E eu anotei aquilo dentro de mim e caminhei durante algum tempo com aquilo. Até desaguar no momento em que nós conhecemos o Espiritismo.
E parecia que aquelas perguntas feitas e sugeridas há anos atrás pareciam feitas para aquele momento, quando a doutrina espírita fizera todo o sentido em nossa vida, quando a doutrina espírita fizera toda uma expulsão interior em nossa alma, buscando aquilo que existe de mais importante, mas sobretudo pedindo para que nós traçássemos uma rota naquele momento com segurança, porque agora nós tínhamos os instrumentos de navegação precisa e com muita proteção. E assim foi, e assim é com todos nós. Eu tenho certeza que o momento do despertar de cada um de nós, essas perguntas rolavam consciências adentro. Ainda que nós não tivéssemos formulado dessa forma que eu formulei, mas intuitivamente nos perguntamos isso, porque a doutrina espírita não nos cobra nada, mas espera tudo de nós, tudo de melhor. E para oferecermos aquilo que nós temos de melhor, é preciso reconhecer, é preciso saber o que temos de melhor para oferecer. E aquilo que atrapalha a nossa navegação também é preciso conhecer. Então fizemos algumas perguntas e nós sugerimos na noite de hoje, para nos conhecer profundamente, para seguir essa orientação que nos deu o oráculo de Delfos, para seguir essa orientação que depois Sócrates se apropria e divulga no mundo ocidental, para seguir essa orientação onde Santo Agostinho, na questão 919, também sugere a cada um de nós espíritas que façamos essa viagem interior através do Conhece-te Mesmo. Precisamos ser sinceros e fazermos algumas perguntas e termos as respostas. Quem somos nós? Quem somos nós? No Salmo 82, no versículo 6, o salmista diz assim: eu disse, vós sois deuses. E anos depois, quando Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus, quando Jesus estava prestes a receber pedradas, literalmente, aqueles homens estavam armados com pedras nas mãos, perguntando a Jesus: que fazes aqui? Que dizes que és? És o Messias, o Cristo de Deus? E Jesus indaga aqueles homens: não está escrito em vossa lei, vós sois deuses? Se vós sois deuses, eu sou o Cristo de Deus encarnado entre nós. Vós sois deuses. E depois a doutrina espírita amplia o conhecimento, amplia a reflexão e nos dizem: nós somos deuses, com D minúsculo, mas nós somos espíritos imortais, sujeitos a uma caminhada evolutiva infinita. E assim como o Pai, temos características do Criador. É fácil identificar o Filho através do Pai. Quando nós olhamos os traços de um filho muito parecido com o pai, você diz: nossa, a cara do pai. E se não for parecido com a mãe, você tem que dizer a cara da mãe, porque lá em casa dá problema isso. Eu já vou falando para vocês, a minha filha está ali, a Nina. Quando vocês passarem por ali, se vocês encontrarem, fala assim: cara da mãe. Mas só para nós, é cara do pai. Então, quando nós vemos a criatura, nós sabemos quem é o Criador, porque aqui nós temos vários semblantes, nós temos várias cores de pele, nós temos olhos diferentes, nós viemos de locais diferentes, nós nascemos e temos culturas diferentes, e nós somos filhos de Deus único, que ama a diversidade.
Porque olha, em cada um de nós, homens, mulheres, héteros, homossexuais, bissexuais, transexuais, os seus filhos. Os seus filhos. Porque só existe uma forma de ser criado, é por Deus. Só uma forma, é por Deus. E a doutrina espírita nos diz, na questão 76 do Livro dos Espíritos, que definição podemos dar ao Espírito? E os Espíritos respondem, pode dizer-se que os Espíritos são seres inteligentes da criação. Somos seres inteligentes da criação. E pela primeira vez, Kardec e os espíritos amigos que ditaram a obra Kardec utilizam a palavra espírito com E maiúsculo. Porque até então, da pergunta 1 à pergunta 76, toda vez que se falava de espírito é com E minúsculo. Porque na pergunta 23, Kardec pergunta aos espíritos, o que é o espírito? E os espíritos respondem. Os espíritos respondem à questão 23. São os elementos fundamentais do universo. Mas na questão 76, nós já somos criaturas individualizadas, com os nossos processos interiores, com as nossas conquistas, com os nossos erros e, sobretudo, com as nossas buscas. Com as nossas buscas. E poderemos ainda sugerir, se já sabemos que nós somos, é preciso saber de onde viemos. E no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, Jesus, assim como um poeta, conversando com Nicodemos sobre a universalidade dos mundos habitados, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, Jesus sugere quase uma poesia para Nicodemos e diz: o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é gerado pelo Espírito. Nós somos seres imortais. Nós já sabemos que o nosso espírito antecede o berço e continua vivendo após o túmulo. A doutrina espírita amplia a condição de vida para cada um de nós e diz que, assim como o Pai, nós somos infinitos e não existe nada capaz de frear o que é irrefreável, que é a capacidade de cada um de nós, ainda que não queiramos, ainda que não identifiquemos, ainda que não consigamos visualizar, é a capacidade que nós temos de fazer uma viagem interior, nos conhecer cada dia mais e sermos pessoas melhores do que éramos ontem. Todos nós. Até aquela pessoa que a gente não gosta. Aí eu tenho certeza que muita gente pensou assim: ele não conhece meu marido. E ele não casou com minha esposa. Só Deus sabe que eu aguento lá dentro de casa. Não é possível que essa criatura está evoluindo. Acreditemos, até essa pessoa está evoluindo. Todos nós estamos. Então, a sugestão de Jesus a Nicodemos é que amplie a forma de olhar a vida, amplie a maneira de enxergar o mundo, porque foi através do Espiritismo que nós resolvemos o problema da morte. E no passado, e existe um ditado popular, fala assim: só existe uma coisa certa nesse mundo, é a morte, que não tem jeito. E nós espíritos temos a obrigação de falar: já temos jeito.
A morte não existe. Como nos diz André Luiz, a vida é um ato. O corpo é uma veste. A vida é infinita. E todos nós estamos fadados à felicidade. E ainda gostaríamos de sugerir, se já nós sabemos quem somos, o que somos e o que estamos fazendo aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos da humanidade respondem: Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. E na questão 167, ele pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Já saiu da encarnação, eles estão na reencarnação. E os Espíritos pacientemente respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. É para isso que eu e você estamos aqui, para nos melhorar, para elevarmos o nosso conhecimento, para abrirmos portas adentro todos os caminhos que nos levam a Deus, para fazer e enxergar no outro nosso irmão, para entender que a família que eu vivo, que às vezes é tão difícil, é a família que eu necessito, porque eu mereço muito mais do que essa família, e cada um de nós merece muito mais. Mas a pergunta não é o porquê que Deus me ofereceu essa família, mas sim para que Deus me ofereceu essa família. Para que eu estou aqui agora, nesse processo evolutivo, na data de hoje, morando em Rio das Ostras, no domingo à noite, abrimos mão de estarmos em casa com os nossos afazeres pessoais, que gostamos muito, para estarmos aqui, reunidos, na 18ª Feira do Livro Espírito de Rio das Ostras. Porque eu e você já fomos tocados, porque eu e você já acordamos, porque eu e você já somos pessoas melhores do que éramos há 18 anos atrás. E não há ninguém que possa negar isso. Nem nós mesmos. Porque não existe ninguém que fique parado com o chamado do Cristo. É impossível. É um chamado repetidamente falando, irrefreável. E para onde vamos? Tudo isso perguntado, somado, e depois convergindo essas informações, nós começaremos a perceber quem somos nós. Conhecendo nossa intimidade, nos perguntamos: para onde estou indo? E um amigo uma vez me perguntou: Saraiva, eu ando tão descrente do mundo, estou pensando até virar ateu. Eu falei: por quê? Porque meu time não ganha um campeonato, a minha mulher não faz um café doce, o meu chefe é um troglodita, o pneu do meu carro fura toda semana, a gasolina está um absurdo. Eu não posso confiar que Deus está fazendo isso tudo nesse mundo. O que está acontecendo? Eu falei: olha, às vezes você deve estar com o pensamento no local errado. Você precisa ampliar a direção. Lembra daquela história de Alice no País das Maravilhas? Quando Alice está perdida no País das Maravilhas, ela encontra aquele gato com um sorriso de lua enorme. E o gato pergunta: menina, para onde você vai? Ela falou: esse caminho da onde? E ele pergunta de novo: você quer ir para onde? Ela falou: não sei, estou perdida. Então ele responde: para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Então segue. E esse companheiro estava perdido.
Mas nós espíritas não podemos estar mais perdidos, porque nós já sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que até o Pai iremos com Ele, com o nosso amigo, que Kardec tirou da cruz, que estava pregado na parede, subverteu a lógica do seu tempo e apresentou um Jesus amigo, um Jesus companheiro, um Jesus carinhoso, um Jesus irmão, um Jesus que conhece a minha e a sua dificuldade, um Jesus que dialoga com as nossas dificuldades, sejam elas grandes ou pequenas, não interessa. O que Jesus faz em nossas vidas, nenhum mais faz. Ninguém mais faz. Então, quando nós falamos isso para esse amigo, ele ampliou um pouco o horizonte do seu pensamento e buscou outros caminhos. Porque a doutrina espírita tem a capacidade de ampliar caminhos. E Jesus fala assim, em João capítulo 14, versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito a vós que iria preparar um lugar para vocês. Jesus não mente. Jesus não trabalha com improvisos. Os improvisos ficam por nossa parte. Nos diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, a espiritualidade superior não trabalha com improvisos. Quando nós muitas vezes pensamos que a minha vinda aqui hoje foi um improviso, foi o acaso, lê do engano. A espiritualidade já sabia o que iria acontecer. O improviso fica só por nossa parte. Jesus não trabalha com erros, com improvisos. Existe planejamento, rota a ser traçada. Assim como aquele comandante do navio nos ensinou, Jesus é o grande comandante da nossa vida. Régua, papel, compasso, tudo na mão. E faremos então uma pergunta que Paulo fez, que Ananias fez a Paulo, depois que Paulo encontrou com Cristo na estrada de Damasco. Depois que o céu se abriu diante de Paulo, Ananias pergunta: e agora, Paulo, por que te detens? E agora, Saraiva? Depois de tudo isso, e agora, Belinha? E agora, Esmeralda? Depois de tudo isso que a gente tem aqui, depois de todas essas informações que chegam até o nosso coração, por que nos detemos? Por que estamos aqui ainda? E se toda vez que a vida nos oferecer dificuldades, a gente faz igual a música da cultura popular, a gente cai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque se existe hoje em dia uma trilha sonora que todos nós poderíamos cantar, é a trilha sonora de nossa vida, a trilha que nos chama para ser protagonista, para fazer aqui e agora. Alguns gostariam de cantar uma trilha sonora que deixa a vida me levar, vida leva eu. Você quer ir para onde? Não sei, deixa a vida me levar. Mas na trilha sonora de nossas vidas nós precisamos ser protagonistas. E eu prefiro Geraldo Vandré. Vem, vamos embora. Não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é a trilha sonora para nossas vidas. É o chamamento imediato para agora, aqui e agora. Nós podemos ser o que nós quisermos ser. Porque está lá no Salmo 82, está lá em João 10. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E continua Jesus nos dizendo que para onde nós queremos ir, para onde nossos espíritos recebem o chamado magnético, inevitável, que todos nós vamos, chama-se Reino de Deus, Reino dos Céus. E Ele nos diz
quando foi interpelado por alguns fariseus, perguntaram a ele como viria, como se apresentaria o reino de Deus aqui na terra, quando viria? E ele diz que o reino dos céus não vem com aparências físicas. O reino dos céus não vem com aparências materiais. E não direis, ele está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. E para onde é que nós estamos indo? Para onde é que o tema de hoje nos sugere? Conhece a ti mesmo, para dentro de nós. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos conta o making-off da vida de Jesus. É interessantíssimo esse livro. Humberto de Campos, no 3º capítulo, conta que Jesus estava em frente ao templo de Jerusalém. O templo enorme, com mais de 20.000 trabalhadores daquela casa. Jesus estava sentado ali em frente a uma rocha, olhando para o templo, olhando o movimento da cidade, e deveria estar pensando que esse é o material de trabalho que Deus me deu, e será com esses irmãos, desprovidos da riqueza material, mas ricos de humanidade, de fraternidade e de sentimento, que nós mudaremos o mundo. E Jesus sentado naquela pedra, olhando o templo de Jerusalém, existiam 3 sacerdotes conversando mais à frente. E um daqueles sacerdotes, Hanã, olha para Jesus e, talvez magnetizado pelo seu olhar profundo, pelo seu sorriso inigualável, pela sua estrutura física ímpar, talvez até pelo corte do seu cabelo nazarena. Eu não poderia nunca cortar igual Jesus. É um trauma que eu tenho. O sacerdote pergunta: Galileu, que fazes em Jerusalém? Jesus responde: busco a implantação do reino de Deus. Aquele sacerdote ficou impressionado e ficou muito intrigado, porque um homem simples mal reconhecia aquele homem de Nazaré, da Galileia, e afinal, como nos diz o Antigo Testamento, o que tem de bom da Galileia, senão frutas e peixes? E o sacerdote pergunta: acaso sabes o que é isso? E Jesus responde e dá uma resposta paradigmática. Sacerdote, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Jesus fala para aquele sacerdote na frente de um templo de pedra, de mármore, de cimento enorme, com mais de 20.000 trabalhadores, e ele diz que o templo mais importante daquela cidade é do coração de cada homem e mulher que vive naquela cidade. E Jesus sai libertando almas, porque aqueles cidadãos daquela época viviam sob o domínio do medo. A cultura do medo estava espalhada, estava instaurada na sociedade. O governo era ditatorial, desumano, desonesto, corrupto. Os políticos estavam se articulando entre si e não resolviam os problemas mais significativos e básicos da sociedade. A sociedade sofria profundamente por falta de saúde pública, por falta de educação, por falta de cuidados. Crianças morriam todos os dias de nutridas, com fome. E nós não estamos falando dos dias atuais. Nós não estamos falando de Rio das Ostras nem de Macaé. Nós estamos falando
Israel, de Jerusalém. Mas Jesus, a exemplo de hoje, olhava nos olhos daquelas criaturas e dizia que o homem não é escravo do governo, não é escravo do poder aquisitivo, não é escravo do poder econômico, não é escravo da política. O homem é livre e a sua liberdade de dar se dá de dentro para fora. Escravo é aquele que vive em função do dinheiro, escravo é aquele que vive em função do poder, escravo é aquele que vive em função das coisas materiais. E o Cristo nos diz que liberto é aquele que crê no coração, liberto é aquele que acredita na alma, liberto é aquele que acredita no seu irmão, liberto é aquele que faz a viagem interior e reconhece-se, sabendo que dentro dele existem potencialidades, existem falhas, defeitos que precisam ser corrigidos. E a liberdade vem através do autoconhecimento. É isso que ele nos pede. É isso que a doutrina espírita nos sugere. O reino de Deus está aqui. Num livro, uma obra póstuma do grande poeta Vitor Hugo, que foi publicado em 1910, mas que é um conjunto de artigos escritos em 1800, em meados de 1800. Vitor Hugo diz assim: é dentro de nós que devemos olhar para o exterior. É dentro de nós que devemos olhar para o exterior. Inclinando-nos sobre este poço, ele sugere uma figura de linguagem, inclinando-nos sobre esse poço, o nosso espírito avistamos, a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo imerso. Eu vou repetir. Inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito avistamos, a uma distância de abismo, em estreito círculo, o imenso mundo subterrâneo, dentro da terra, num lençol freático enorme, que só é possível ver depois que começamos a cavar, chegamos numa profundidade, e dentro de um círculo de um poço, conseguimos olhar para baixo e perceber que ali embaixo da terra existe vida. E vida em abundância. É por isso que Jesus sugere, em Mateus, no capítulo 13, várias parábolas que falam sobre o reino dos céus. São as parábolas do reino. Jesus sai de casa, nos conta o evangelista, senta num barquinho, talvez um barquinho humilde, de um pescador singelo, senta no barquinho e começa a falar através de parábolas. E ele fala a parábola do joio e do trigo, e diz que o reino dos céus é como um homem que plantou a boa semente no seu campo, e dormindo, os homens vieram seus inimigos e plantaram o joio. Mas ele também sugere outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, e na verdade é a menor das sementes. Mas o reino dos céus é semelhante a um fermento que a cozinheira jogou 3 medidas na massa até fermentá-la toda. Mas o reino dos céus é semelhante a uma rede em que o pescador lança ao mar. O reino dos céus é semelhante a um homem que foi buscar uma pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido. Todas essas são parábolas de Jesus. Claro que a parábola é maior do que esses pequenos comentários que nós estamos fazendo aqui. Mas o que nos sugere a parábola? E essa foi uma reflexão
que nós ouvimos no grande sermão Pedro de Lima, guardamos para a eternidade. Jesus sugere que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens e por isso mesmo está dentro de nós. Aonde está a semente para germinar? Dentro da terra. Aonde é lançada a rede? Dentro do mar. Aonde está escondido o tesouro? Aonde fica a pérola? Dentro da concha. E o semeador que saiu semear, aonde que semeou e deu frutos? Na terra boa, dentro da terra. É dentro de cada um de nós que nós vamos achar as respostas para as nossas vidas. É dentro de cada um de nós, de nossos corações, sobretudo dos nossos sentimentos, que nós vamos encontrar todos os caminhos para a nossa vida. E acreditemos, ainda que eu e você estejamos passando momentos difíceis, ainda que nós conhecemos pessoas que pensaram em suicidar, pessoas que estão muito próximas de um ataque nervoso, de uma depressão, de um ataque de cólera, de ira, ainda que eu e você estejamos muito próximos disso, é verdade que a resposta está dentro de cada um de nós. E para cada problema existente em nossa vida, existe mais de 2 soluções. Mais de 2 soluções. Às vezes a gente precisa conhecer aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia, até para desmistificar as coisas. Eu vou contar uma história engraçada aqui para vocês, que aconteceu comigo. Eu sou lá do Nordeste, sou pernambucano. E a gente estava lá no interior, lá de uma cidade, nós ainda muito crianças, não éramos espíritas. E aí uma pessoa chamou para a gente ir na casa de uma senhora muito antiga, era uma espécie de oráculo da época, era a parteira do local, sabe? A curandeira que fazia cura, fazia parto, passava benguê, passava giló. Aí uma vez eu fui picado por uma lacraia, ela me botou em cima de um tamborete, segurando por meia hora uma caçamba de gelo. Olha, pasme. Deu certo. Porque a mão doía mais do que a picada. Mas então nós estávamos na casa daquela senhora, quando de repente eu estava na sala, eles estavam na cozinha, não sei o que estava acontecendo, porque criança não pode se envolver nessas coisas. E você sabe como é que é criação nordestina, né? O pai só olha. Você não inventa nem de botar o olho para ver. Ele só olha. Eu estava lá na sala. Daqui a pouco começou um barulho lá dentro. Aquela senhora, que falava baixinho, que falava toda educadamente, começou a gritar. Começou a espernear. Começou a falar palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E daqui a pouco todo mundo ficou empavorosa lá dentro. Para vocês terem ideia, todo mundo empavorosa que me chamaram. Falou, Saraiva, pelo amor de Deus, vem aqui. Falei, por não, o que eu posso fazer? Vai lá na cozinha, lá na cozinha de fora e pega a manteiga. Eu falei, Jesus, que fome uma hora dessa? Está com fome uma hora dessa? A mulher gritando, será que ela está com fome? Vou lá buscar. Fui lá dentro, peguei a manteiga, levei, entreguei na mão daquela senhora, eles botaram a colher cheia de manteiga na boca daquela senhora e ela engoliu. Eu falei, gente, para que serve isso? É para o espírito escorregar. Eu perguntei, eu pensei, eu nunca vou experimentar essa manteiga. Jamais. Vai que o meu espírito resolve escorregar e sai igual um zumbi na rua. A mulher da passividade, e naquela cultura não tinha conhecimento espírita, estava muito mistificada aí no conhecimento. Então a manteiga precisava ser ingerida. E não era qualquer manteiga não, gente. Era manteiga de lata, tá? Aquele latão grande. Aí eu botei a colher, fui lá na cozinha, entreguei, deu tudo certo. O espírito escorregou.
E depois eu estava pensando hoje em dia, nossa, se eu tivesse inteligência naquela época, eu tinha patenteado aquela manteiga. As reuniões de desobsessão iam ser todas diferentes. A gente ia entrar com manteiga, faca, pão, café, tudo dentro da reunião. Quando chegasse o espírito muito bravo, muito cheio, não. Porque tem uns espíritos que chegam bravo e falam assim, não saio. Fala, meu amigo, eu tenho uma manteiga. Talvez eu envie isso para o Divaldo. Porque ele quer chegar com Kardec, ele pode falar, Kardec, tem uma maneira nova de desobsessão aqui na Terra. Descobrimos, lá no interior do Pernambuco. Mas enfim, até para nós desmistificarmos essas situações, é preciso nós conhecermos um pouco mais sobre nós, um pouco mais sobre as nossas crenças, porque é difícil substituir uma crença, é difícil substituir um pensamento, quando ele está solidificado dentro de nós, dificilmente você muda de opinião de uma hora para outra. Então, quando nós identificarmos vaidade desacerbada dentro de nós, quando nós identificarmos orgulho ferido dentro de nós, quando nós identificarmos avareza, quando nós identificarmos ciúmes, quando nós identificarmos a ira, a inflexibilidade, quando nós identificarmos o preconceito, a intransigência, saibamos resolver esses problemas intimamente, mas nós não resolveremos sozinhos. Jesus estará sempre ao nosso lado. E como nós estamos precisando dele nessas épocas? Porque nas redes sociais, o que mais se vê é intransigência. Parece que existe uma cultura de ódio, que você não pode dar a sua opinião, que as pessoas se acham no direito de colocar você no seu devido lugar. Se você der uma opinião sobre política, possivelmente a metade das pessoas que te seguem vão te criticar, mas não é uma crítica singela, não. Eles vão falar de todas as gerações da sua família. Outro dia eu fiz uma postagem no Facebook e no Instagram, escrevi assim, que eu era contra, eu era a favor do desarmamento. Isso é uma posição pessoal, é minha. Não existe isso escrito em lugar nenhum na obra espírita. Não dessa forma. Porque Jesus falou a Pedro, em Bainha do Esparto. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então eu não entendo como que um cristão pode puxar o gatilho para o seu irmão. Mas isso é uma opinião. Eu tenho direito de expressar. As pessoas têm direito de não concordar, mas ninguém tem o direito de falar impropérios para você, de falar absurdos em relação à sua vida e à vida das pessoas que estão contigo. Olha, página, depois que eu fiz essa postagem, a única resposta que eu posso dizer para vocês que eu posso contar no microfone foi o seguinte: o rapaz falou assim, então meia-noite, pula o mundo de casa para você ver uma coisa. E eu conheço esse companheiro. Eu nunca mais vou na casa dele. Então, conhecer a si mesmo é também lidar com essas dificuldades do dia a dia. Nós vamos até que horas? Eu preciso conhecer o relógio daqui para eu procurar muito achar. Ali não é relógio, ali tem 97 horas e 48 minutos. Eu acho que aquilo ali foi da criação do universo. Deixa eu começar a contar. Está quase acabando. Quando chegar no 100, gente, corre para casa. Já encerrou? Estou encerrando? Por isso que é bom aqui, ó.
médium que perdido a gente. Então, gente, o Santo Agostinho vai nos sugerir, na pergunta 919, o Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E na 919A, Kardec continuou, porque vocês conhecem bem Kardec, né? Como que ele é danado, ele sai perguntando até o espírito fica com raiva. E ele pergunta de novo. Ele fala assim: conhecemos toda a sabedoria dessa massa. Se eu sou espírita, eu já dou uma rasteira dele. Conhecemos, como quem diz assim: fala alguma coisa, eu vou que eu não saiba. Brincadeiras à parte, Kardec era um homem muito sério. Isso aqui é um sistema científico, empírico, um sistema em que todas as perguntas que foram feitas foram replicadas em vários locais do mundo e as respostas que chegaram até eles eram as mesmas. De Paris, da Suécia, da América do Sul, da América do Norte, de todos os locais chegaram a mesma resposta. Por isso que toda verdade, quando for estabelecida, ela virá pela vários profetas. Então eles respondem assim. Ele pergunta: conhecemos toda essa sabedoria, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E finalizando, o Espírito Santo Agostinho nos dá uma dica incrível. Ele fala assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim queixar-se. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Gente, essa resposta é muito séria. Quem está falando aqui é Santo Agostinho. Ele está falando que se nós fizéssemos isso toda noite, crede-me, Deus nos assistiria. Mas nós fazemos todo ano, dia 31, 15 para meia-noite. E crede-me, Jesus está conosco também, mas Ele não dá a solução em 15 minutos não. Então o que ele está falando aqui é que pouco a pouco, passo a passo, não precisa de nenhum sacrifício, não precisa de nada muito grande, porque nós estamos ainda em passos muito pequenos, somos crianças espirituais, acabamos de sair da fase do primitivismo, nós estamos tateando a racionalidade, e o que Jesus nos pede através de Santo Agostinho é que nós apenas pensemos nos nossos atos todo o dia. Todo dia. Aí nós conheceremos exatamente quem nós somos, exatamente o que estamos fazendo. Se a resposta for boa, então nós estamos no caminho certo. Se a resposta não for boa, então nós precisamos intensificar o nosso trabalho. É simples assim. Ninguém falou que seria fácil, mas não é complexo. Aliás, a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, ela é simples, sem ser superficial, e ela é profunda, sem ser complexa. É isso que Jesus nos oferece a cada dia: simplicidade e profundidade, porque será antes pelo coração, pelo sentimento e pelo intelecto que ganharemos os mundos interiores que nos pertencem. Então, se nós fizermos essa viagem,
se nós conhecemos exatamente quem nós somos, se nós soubermos exatamente para onde queremos ir, com quem vamos. E não se trata de chegar primeiro, se trata de chegar junto, se trata de chegar acompanhado. Nós estamos numa grande jornada, e nessa jornada o que vale a pena é chegar bem, é chegar feliz, é chegar em paz, é chegar acompanhado de companheiros, amigos e amigas de longas datas, porque quem conhece a si mesmo acende uma luz no coração, caminha sobre as trevas sem medo, caminha através dos problemas, caminha através das dificuldades, e nada será capaz de frear-nos, nada será capaz de fazer com que eu e você nos ajoelhemos diante das dificuldades, porque no Salmo 23 já nos diz, quando nós temos uma luzinha acesa no coração, nós dizemos assim a Deus: ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque o Senhor está junto a mim, o teu cajado e o teu bastão me tranquilizam. Somos nós, filhos de Deus infinito, do amor eterno. Das várias moradas do Pai, Ele escolheu essa, para que nós possamos sobreviver, viver uns com os outros, nos adaptarmos, nos instruirmos, nos analisarmos, nos conhecermos, para daqui para frente sermos pessoas melhores do que fomos um tempo atrás. Que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela simpatia dos olhares, dos sorrisos, porque na realidade substituir o César Reis numa noite de hoje, num domingo que antecede o trabalho, é difícil, o coração palpita forte. Muito obrigado, boa noite a todos.